pessoal, tudo bem? Estamos aqui para uma das nossas últimas aulas de Direito Tributário desse semestre. Nós estamos finalizando o calendário acadêmico 2021.1E, ok? Vou projetar para vocês aqui o calendário acadêmico e a gente vai combinar aqui as nossas últimas atividades, tá ok? Qualquer dúvida é só colocar lá no Moodle, lá no espaço para vocês comentarem, tá certo? A gente vai se comunicando, tá ok? Na verdade, pelo calendário, aqui no mês de maio, né? Aqui em verde, dia 26, você tem o último dia de aula, certo? O último dia de aula. Mas a gente já vai lançar aqui, vai ter que lançar, como o último dia de aula já é na quarta-feira da semana posterior ao penúltimo dia, tá certo? Então não dá para ter aula aqui nessa última semana. Então, nosso último dia de aula é dia 20. Dia 20 eu lanço a nossa última atividade, nossa segunda atividade, tá certo? Que completará esse ciclo de atividades. No dia 20 ou dia 21, certo? E certamente dia 21, eu lanço a atividade de reposição. A atividade 1 e a atividade 2 serão duas reposições. Para quem deixou a atividade 1, faz a 1. Para quem deixou a atividade 2, faz a 2. Tá certo? Só não esquecer isso e não se atrapalhar, porque se tiver a 2 para fazer e fizer a 1, aí zera a prova, tá certo? E aí vocês terão 2 dias em cada atividade para finalizar a atividade. O prazo vai estar claro lá, tá certo? E aí essas notas certamente vão estar prontas e dadas aqui no dia 24. Então, dia 25 ou dia 26, mais tardar, eu lanço a prova final para quem ficar para a final, para quem não atingir 7 pontos de média. Tá certo? Combinado? Tudo certo? Compreendido? Qualquer dúvida, coloca para mim no chat. Coloca para mim no chat, tá certo? No chat do nosso vídeo, ou coloca para mim lá no Moodle, tá certo? No espaço lá de diálogo, tá ok? E a gente vai ficar atento a essas perguntas, caso elas existam. Então vamos continuar com o nosso penúltimo tópico, né, que antecede ao tópico último, que é o de repartição das receitas para os entes federados. Nesse tópico agora que nós estamos vendo, nós estamos abordando as modalidades de tributos, que são fonte de receita, certo? Para os municípios, para os estados, para o Distrito Federal e para a União. Tá ok? Então vamos apresentar a nossa tela, certo? Bom, gente, vamos continuar aqui com espécies de tributos. Paramos aqui em imposto sobre produtos industrializados. Então, o que são produtos industrializados, na verdade? Então, o ser produto industrializado é o fato gerador para essa espécie de tributo. Então, é o produto processado. É o produto que passa por uma linha de produção. É o produto que passa por etapas de produção. Esse é o produto industrializado. Então, o fato gerador. São duas as principais hipóteses de ocorrência do fato gerador do IPI. Na importação, o desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira, porque aí você tem um produto industrializado entrando no país, certo? Ele passou por processo de industrialização, por etapas de produção, só que ele está vindo de outro país, certo? E também como fato gerador na operação interna a saída de produto de estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Então, estabelecimento industrial, onde você promove as etapas de produção, você é uma estrutura pequena, média, grande, mas que aí você possa caracterizar como produto industrializado. Eu estou colocando no Moodle, vou colocar hoje, depois da gravação aqui, vou colocar para vocês a lista de produtos industrializados elaborados pela Receita Federal, tá certo? Então, é uma série de alíquotas, tá certo? Uma série de alíquotas. Alguns produtos estão com o IPI zerado, vocês vão perceber lá. Essa lista ela muda de tempos em tempos, uma vez que esses processos se modernizam. Uns continuam industrializados, outros não são mais, outros são extintos, novas formas de industrialização são elaboradas, então isso muda, há uma metamorfose nesse processo. Então não há como você padronizar hermeticamente numa lei
produzida no parlamento. Portanto, uma norma da Receita Federal, uma norma do Fisco Federal é emitida com essa listagem, certo, de produtos industrializados e com as suas respectivas alíquotas que são variáveis, tá certo? Então, o contribuinte no IPI são obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte, o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira. Esse desembaraço aduaneiro significa a entrada, para você liberar o produto. Por isso é desembaraço aduaneiro, você retirar o produto lá, o produto está retido, o produto passa pela barreira, seja no aeroporto, seja no porto, tá certo? Seja por estrada, certo? O industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que industrializar em seu estabelecimento, bem assim quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar, certo? O estabelecimento equiparado ao industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele saírem, bem assim quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar. Os que consumirem ou utilizarem ou com outra finalidade ou remover ou remeterem, na verdade, a pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade, certo, prevista na Constituição Federal. Os que consumirem ou utilizarem ou com outra finalidade ou remeterem a pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou editoras que usem o papel para o seu fim específico, o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade prevista na Constituição Federal. E tem que se alcançar dentro da imunidade, porque foi uma questão lá das nossas atividades, da nossa atividade. Então, a média de notas foi boa, né? Vocês viram que não teve nota muito baixa. Então, é preciso algumas pessoas se antenarem nas questões que são abordadas e responderem corretamente dentro de uma linguagem padrão, respeitando as normas gramaticais. Isso é muito importante. Vamos prezar por uma escrita correta. Isso é importante. Mesmo na era do virtual, a gente tem que escrever, tem que buscar nos esforçarmos a escrever corretamente, tá ok? Então, a base de cálculo do IPI. Na operação interna, o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial equiparado a industrial. Então, o valor total referente ao produto que sai do estabelecimento industrial. Na importação, o valor que servia ou que serviria de base para o cálculo dos tributos aduaneiros. Então, os tributos internacionais, os tributos que servem como base para serem aplicados efetivamente sobre o produto que é importado, que entra por nossas fronteiras, por ocasião do despacho de importação, acrescido do montante desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou deste exigíveis. Alíquota, elas são várias. Vocês vão ver na lista que eu vou colocar lá no Moodle, na nossa unidade específica de espécies de tributos. Vai estar lá uma lista das alíquotas de IPI para vocês verem, por curiosidade, tá certo? É importante a gente ter consciência e ciência disso, né? São várias as alíquotas presentes nessa tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, a famosa TIP, tá certo? Que vai estar disponível lá no nosso PVAI, lá na nossa plataforma Moodle, tá ok? Agora, é excepcional aos princípios da legalidade e da anterioridade. Por quê? Como se trata de um imposto que vai incidir diretamente na estratégia econômica de um país, inclusive em relação à economia externa, então você não pode estar preso ao princípio muito importante da legalidade, porque isso amarraria toda a estratégia do governo ou estratégia do país, certo? Que necessita de rapidez, agilidade e flexibilidade para poder responder a algumas ações do mercado internacional e até mesmo no mercado interno. Então, alíquotas menores para os produtos essenciais e maiores para os considerados supérfluos. Veja que de vez em quando o governo fala, vamos zerar, e alguns defendem isso, vamos zerar o imposto da cesta básica. Está falando do IPI, tá certo? Especificamente do IPI, são produtos industrializados, tá certo? Passa por um processo de industrialização, tá certo? Então, alíquotas menores para os produtos essenciais, como a alimentação, por exemplo, e maiores para os considerados supérfluos.
como por exemplo os cigarros, as bebidas, são produtos industrializados, mas que fazem mal à saúde e não interessam, certo, em termos de uso para a comunidade brasileira, e isso repercute diretamente, inclusive, nos gastos com saúde. Então não haverá incidência de IPI, ou seja, terá imunidade sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Não, exatamente. Por quê? Porque aí você já tem o imposto sobre produtos exportados, certo? Aí você teria uma bitributação que é ilegal, tá certo? Uma incidência do IPI, uma incidência sobre produtos estrangeiros. Tá, ok? Não incide IPI nas operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Não há incidência também na atividade de construção civil, certo? Pois as edificações de imóveis não se enquadram no conceito legal de industrialização, certo? Agora, o imposto sobre operações financeiras. Então, quem tem aplicação no banco, que são poucas pessoas que têm esse tipo de operação no Brasil, é um universo muito pequeno de pessoas em relação ao cômputo geral da população brasileira. Então, os poucos privilegiados que conseguem poupar e têm aplicações, têm investimentos na bolsa, então pagam imposto sobre operações financeiras, o IOF, ou que viajam, certo, para fora do país e compram no cartão de crédito, é considerado uma operação financeira, ou que troca a moeda nacional por uma moeda estrangeira, também incide, certo, o IOF. Então é excepcional aos princípios da legalidade e da anterioridade. Também é um imposto que serve de regulação dessas operações. Então o governo pode majorar sem se preocupar com o processo legislativo, convencional, ordinário, tá certo? Incide sobre operações de crédito, câmbio, seguro e relativas a títulos ou valores mobiliários ou ouro quando ativo financeiro. Não incide sobre as cadernetas de poupança, tá certo? Por isso que a caderneta acaba sendo um investimento mais descomplicado, embora menos rentável, mais seguro e sem essas incidências de impostos, tá ok? Então, a alíquota é de 0,38 e varia. Se forem juros juros rotativos do cartão de crédito, é 0,38 mais 0,0082 por dia. Cheque especial 0,38 acrescido de 0,0082 por dia. Empréstimos e financiamentos 0,38 mais 0,0082 por dia, tá ok? Agora, aquele que tem uma terrinha, aquele que tem um pedaço de terra no semiárido brasileiro ou em qualquer parte dos rincões aí nacionais, que ainda somos um país ainda rural, tá certo? Embora isso se diferencie conforme a região, o ITR é um imposto que é progressivo para aqueles que não produzem nada. Para aqueles que produzem, esse imposto vai diminuindo. Então, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então, vocês sabem, conhecem certamente que há uma função social da terra, que nós poderíamos estender esse conceito para uma espécie de função socioambiental da terra. Você tem que cuidar da terra, preservar os espaços verdes da terra, né? Você tem as reservas legais, você tem que conservar 20%, certo, de toda a sua terra como sendo área verde, preservada, intocada, tá certo? E aí você tem que respeitar as normas ambientais e também produzir. Se você não produz e não respeita as normas ambientais, então esse imposto territorial rural, que também incide principalmente para as terras improdutivas, não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, né, as pequenas terras rurais ou glebas, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel, certo? E o cara só tem aquela terra, tem outro imóvel, incide ITR. Poderá ser fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal, porque aí é responsabilidade do governo federal. Será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção, certo, de propriedades rurais e improdutivas. Só lembrando, não incidirá sobre pequenas terras rurais ou glebas rurais definidas em lei e poderá ser fiscalizado e cobrado pelos municípios, assim definido em norma. A alíquota vai de 0,03 a 20%,
sendo que quanto maior a produtividade, menor o imposto. Então ele vai diminuindo o imposto conforme a sua produtividade. Se não tem produtividade, ele vai aumentando, ele vai progredindo, tá certo? Agora, fora esses impostos citados aqui, você tem a possibilidade de impostos residuais. A Constituição Federal estabelece uma arquitetura tributária rígida, certo? Está lá posta na Constituição. Dentro dessa arquitetura tributária, você tem a possibilidade de ter alguns impostos que podem ser manipuláveis pelo governo federal conforme a realidade econômica nossa no plano interno e no plano externo também. Isso é analisado pelo Ministério da Economia, essencialmente. Então, há esses impostos residuais que a Constituição destina para o governo federal estabelecer. Então, a Constituição reservou a possibilidade de criar novos impostos, além dos já elencados, só a União. Então, só o governo central poderá estabelecer esses impostos residuais. Para que isso ocorra efetivamente, será necessária a utilização da lei complementar. Uma lei complementar vai elaborar esse imposto residual. Esse imposto está fora do escopo da arquitetura tributária constitucional, a adoção da técnica da não cumulatividade, ou seja, você não pode elaborar um imposto para somar com outro, tendo o mesmo fato gerador, que o imposto novo não tenha fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos já discriminados. Então você tem um imposto, aí você elabora outro imposto com a mesma hipótese de incidência, o mesmo fato gerador e também, ou um fato gerador parecido, e tudo muito parecido. É praticamente a cópia, tá certo? Então é bitributação, não pode. Então lá no artigo 154 da Constituição nós temos que a União poderá instituir mediante lei complementar impostos não previstos no artigo anterior. Certo? Impostos residuais, no caso. Desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Está proibida efetivamente a bitributação. No artigo 157 da Constituição, pertence aos Estados e ao Distrito Federal 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída no 154, inciso 1º. Então, nessa competência, se ele instituir, se aproveitar desse imposto residual, 20% vai para os Estados e Distrito Federal. Não fala de município. Agora, os impostos extraordinários. Falamos dos impostos residuais. Os impostos extraordinários, como a própria expressão já menciona, vai ser possível instituí-los em situações excepcionais. Então, na iminência ou no caso de guerra externa, a União e somente a União poderá criar imposto extraordinário. Até porque quem pode declarar guerra ou não é a União, não são os Estados. Então, a União que representa o nosso país externamente. No âmbito do direito internacional público, é a União representante nossa. Direito público externo. Nós vimos lá em instituições de direito público, instituições de direito público e privado, lá na primeira disciplina do curso de gestão pública. Então, poderão estar ou não estar dentro da competência estabelecida pela Constituição. Certo? Então, dentro da extraordinariedade, há uma ampliação das atribuições tributárias e do limite de tributar. Certo? Uma vez que há circunstâncias excepcionais, de certo modo, há uma derrogação, ou seja, uma revogação parcial desses limites de tributação, uma vez que pode ultrapassar esse escopo, essa competência estabelecida na Constituição. Serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas da sua instituição. Então, as circunstâncias vão passando, à medida que vão passando, você vai extinguindo esses impostos extraordinários que não têm mais razão de ser. Tá ok? Então, lá no Código Tributário Nacional, no artigo 76, nós temos que na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente, veja, grifem, temporariamente, impostos extraordinários, compreendidos ou não entre os referidos nesta lei, suprimidos gradativamente no prazo máximo de 5 anos. E ainda tem esse prazo máximo de 5 anos, contados da celebração da paz. Ou seja, tem que finalizar, certo? Depois de terminadas as circunstâncias, mais 5 anos para finalizar é o prazo máximo.
Então não precisa observar o princípio da anterioridade, porque é uma situação extraordinária, não tem sentido você estabelecer o princípio da anterioridade para esse tipo de tributação. Agora, impostos estaduais, né? E aí um deles é o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCMD. Imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Compete ao Estado da situação do bem imóvel ou respectivos direitos, certo? Você tem um bem imóvel lá. E aí, havendo doação, havendo falecimento ou doação do imóvel, você vai pagar o ITCMD. Então, compete, no caso de bens móveis, títulos de crédito ao Estado onde se processar o arrolamento ou inventário ou tiver domicílio o doador. Veja as causas, as possibilidades de aplicação do ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, certo? E doação de quaisquer bens ou direitos. No artigo 155 da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos. Certo? Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 se aplica ao inciso 1 desse parágrafo 1º, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou do Distrito Federal. 2. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento ou tiver domicílio doador, ou ao Distrito Federal, terá competência para sua instituição regulada por lei. Tá certo? Imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, tá lá, o ITCMD, certo? A Lei 5.123, de 27 de janeiro de 1989, do Estado da Paraíba, tá lá no artigo 3º, incluem-se entre as hipóteses definidas no artigo anterior, além de outras estabelecidas em regulamento, a sucessão legítima ou testamentária de bens imóveis situados no Estado e de direitos a eles relativos. 2. A sucessão legítima ou testamentária de bens móveis, títulos e créditos, quando o inventário ou arrolamento se processar neste Estado. 3. A doação a qualquer título de bens imóveis e respectivos direitos e de bens móveis, títulos de crédito e direitos a eles relativos. 4. A instituição de usufruto. 5. A sentença declaratória de usucapião, usucapio, né? Foi usucapir um determinado terreno, saiu a determinação, a sentença reconhecendo, consequentemente, você vai ter que recolher o TCMD, tá certo? Porque o imóvel é seu. Então, a reversão dos bens ao patrimônio do doador ou do terceiro por morte do donatário. 7. A incorporação de bem imóvel ou imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica. 8. A transferência de bem imóvel ou imóvel do patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer dos seus sócios, acionistas ou respectivos sucessores. 9. A quota-parte que exceder ao valor de meação do patrimônio comunal em virtude da separação judicial ou falecimento. 10. A divisão para extinção de condomínio quando for recebida por qualquer condômino cota-parte material que excede ao valor da cota-parte ideal. Tá certo? Então, esse último é a divisão para extinção. A divisão para extinção de condomínio quando for recebida por qualquer condômino cota-parte material que exceda ao valor da cota-parte ideal. Então, condomínio de bens, há uma divisão, uma extinção do condomínio, cada um recebe sua parte. Se alguém recebeu além da parte que é a parte ideal, aquela parte vai ser tributada, tá certo? Tá lá. Imposto sobre transmissão, causa-morte e doação de quaisquer bens e direitos, está lá no decreto 36.212 de 2015, certo? Lá no artigo 8º, as alíquotas do ITC-D, né, MD, na verdade, são as seguintes. Nas transmissões por causa-morte, com valor até 60 mil, 2%, com valor de 60 mil até 120 mil, 4%, com valor acima de 120 mil até 240 mil, 6%. Né? Com valor acima de 240 mil, 8%. Então, vale a pena ter mais dinheiro, né? Quanto mais dinheiro você tem, menos tributo você paga. A lógica aí é diferente, tá certo? Não é justa.
essa lógica? Essa lógica tem que ser repensada no Brasil. Então, nas transmissões por doações, com valor até 60 mil, 2%, com valor de 60 mil até 500 mil, 4%, com valor acima de 500 mil até 1 milhão, 6%, com valor acima de 1 milhão, 8%, e aí estacione 8%, e aí o céu é o limite. São essas coisas, essas injustiças que precisam ser reparadas. Então, agora, o ICMS, que é o imposto que mais arrecada. É o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Na sua continha de TV por assinatura, na sua continha de telefonia, tem lá os 30% de ICMS. Então, lá, o tributo que mais arrecadou do país, por exemplo, em 2007, só para você ter uma ideia, né, foi o ICMS. 187,6 bilhões contra 160,3 bilhões de imposto de renda. É um imposto de competência estadual. Incide sobre operações mercantis, serviços de transporte interestadual e intermunicipais, serviços de comunicação, lubrificantes, combustíveis, líquidos e gasosos e energia elétrica, certo? Minerais, e aí vai, certo? O fato gerador nesse caso são operações relativas à circulação. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Então, é circulação e prestação de serviço. O fato gerador, nesse caso, são operações relativas à circulação, que são os atos ou negócios que impliquem mudança de posse ou de propriedade de mercadorias. Mudança de posse ou de propriedade. Então, a transmissão da mercadoria de um local para outro. É um imposto não cumulativo. Certo? Por exemplo, nesse quadro aí que vocês estão vendo na tela, você tem, se a base cálculo for 1.000, a apuração vai ser 17%, 170. Só que na Paraíba hoje é 18. Não é mais nem 17, é 18. Então, 2.000, né? 340, 170, né? A apuração. 3.510 a 340. E assim vai. É facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas para as operações internas. Então, a responsabilidade é estatal, ou seja, do Estado, o ente federal, certo? O ente federado. Então, a Paraíba tem a competência de estabelecer a sua alíquota, mas existe uma legislação federal que estabelece os patamares mínimo e máximo, até para regular essa questão da competição entre estados, e pode prejudicar um ou outro. Tá certo? Fixar alíquotas máximas para resolver conflito específico que envolva interesses de estados mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3, né, de seus membros. Vou colocar aqui para carregar, pessoal. Nas operações interestaduais, cujo destinatário seja consumidor final não contribuinte do imposto, pessoa física, o ICMS será devido ao estado de origem da operação pela sua alíquota interna. Nas operações interestaduais, cujo destinatário seja contribuinte do imposto, por exemplo, comerciante, o ICMS será exigido do estado de origem pela alíquota interestadual menor que a interna e a diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual ao estado de destino. Certo? Então você vai ter uma alíquota externa e uma interna. O ICMS incidirá sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento destinatário da mercadoria, bem como o ao serviço, né? Cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Segundo o Supremo Tribunal Federal, incide ICMS sobre a entrada de mercadoria importada, independentemente da natureza do contrato internacional que motive a importação, porque houve circulação, segundo o STF. A Lei Complementar 87 e 96 regula o ICMS em caráter nacional, né, com essas alíquotas mínimas e máximas. Está lá no artigo 2º da Lei Complementar número 87, o imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. 2. Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. 3.
prestações onerosas de serviços de comunicação ou qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. 4. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. 5. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Então, o imposto incide também sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Certo? Sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tem iniciado no exterior, sobre a entrada no território do Estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e de energia elétrica, quando são destinados à comercialização, certo? Ou a industrialização decorrente de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente. Agora, não incide sobre operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, como nós já vimos. Operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados ou serviços. Operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização. Operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação pelo próprio autor da saída de serviços de qualquer natureza, definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços de competência dos municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar, sobre operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Aí não há ICMS também. Não há ICMS sobre operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência de inadimplemento do devedor, porque aí já tem seus impostos próprios nessa alienação fiduciária, tá certo? Seria bitributação. Inciso 8º, operações de arrendamento mercantil não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Inciso 9, operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistros para companhias seguradoras. Então, artigo 4º, o contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então, essa tabela mostra uma espécie de matriz aqui, onde você tem a alíquota externa, quando você manda um produto de um local, de um estado para outro estado. Por exemplo, se você pegar aí Alagoas e cruzar com o Amazonas, você manda para Amazonas. Uma mercadoria de Alagoas, por exemplo, você vai pagar 12%. Da Paraíba, certo? Para Tocantins, 12%, certo? De São Paulo, vamos pegar São Paulo, aí é 7%, 7 para Espírito Santo, 7 para Goiás, 7 para Maranhão, 7 para Paraíba, 7, certo? E aqui se paga a diferença. Tem isso também, tá certo? Veja aí, essa tabela da alíquota externa para um produto que sai de um estado para outro estado, tá certo? A alíquota interna por estado no Acre é 17%, Alagoas 17%, Amazonas 18%, Amapá 18%, Bahia 18%, Ceará 18%, Distrito Federal 18%, Espírito Santo 17%, Goiás 17%, Maranhão 18%, Mato Grosso 17%, Mato Grosso do Sul 17%, Minas Gerais 18%, Pará 17%, Paraíba 18%, Paraná 18%, Pernambuco 18%,
Piauí 18, Rio Grande do Norte 18, Rio Grande do Sul 18, Rio de Janeiro 18, Rondônia 17,5, Roraima 17, Santa Catarina 17, São Paulo 18, Sergipe 18, Tocantins 18. Agora, o IPVA que nós pagamos todos os anos é imposto de competência estadual. Então, o fato gerador do IPVA reside na propriedade de veículos automotores. Não precisa observar o princípio da anterioridade. Também se pode mudar a alíquota no ano, né, sem respeitar o princípio da anterioridade. Está lá na Lei 7.131 da Paraíba, né, de 2002, a lei estadual, artigo 2º, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, disciplinado com base nesta lei, incide sobre a propriedade de veículo automotor terrestre, aquático e aéreo, uma vez em cada exercício. Tá, ok? O imposto não incide na hipótese em que o proprietário residente no exterior, cujo veículo não seja registrado ou licenciado no país, obtiver licença em caráter temporário para trafegar no território nacional de acordo com a legislação pertinente. Inciso 2, sobre a propriedade de veículos automotores que integram o patrimônio da União, dos Estados, do DF, dos municípios, das respectivas autarquias e fundações. Não se paga de carro oficial. Dos templos de qualquer culto, também não pagam, de forma alguma. Dos partidos políticos e suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições, essas são as imunidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, desde que observados os seguintes requisitos: não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, apliquem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais previstos nos respectivos estatutos e atos constitutivos, mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Inciso 3, quando o veículo se encontrar sob a guarda do judiciário em razão de ação que faça sobrestar do proprietário a posse do bem, enquanto perdurar a demanda, tá ok? Agora, são isentos do pagamento do IPVA também os veículos do corpo diplomático credenciados junto ao governo brasileiro, os veículos de propriedade ou posse de turistas estrangeiros portadores de certificado internacional de circulação e conduzir, pelo prazo estabelecido nesses certificados, mas nunca superior a 1 ano, desde que o país de origem adote tratamento recíproco com os veículos do Brasil. 3, as máquinas agrícolas e de terraplanagem. Esse inciso 2, primo, muito comum nos estados do sul brasileiro, você encontra carros com placa da Argentina, né? Tá aparecendo muito carro com placa do Paraguai, com placa do Uruguai. Então esse tráfego é permitido. E inversamente também. Então lá na Argentina, em Buenos Aires ou em outras localidades da Argentina, você encontra muitos carros com a placa do Brasil. Hoje, com a placa do Mercosul, né, você identifica pela bandeirinha que tem na placa do Mercosul. Mas há um tratamento recíproco. Eles aceitam carros nacionais e a gente também aceita carros estrangeiros. Agora, dentro desse prazo de 1 ano, porque daí passou de 1 ano vai ter que pagar o imposto. Inciso 3º, as máquinas agrícolas e de terraplanagem. Inciso 4º, os veículos rodoviários utilizados na categoria de táxi, inclusive motocicletas, com capacidade de até 7 passageiros, de propriedade de motorista profissional autônomo ou cooperativo, limitada a 1 veículo por beneficiário, chamada placa vermelha, né? Que hoje com a placa Mercosul, ela é parcialmente vermelha. Tem um destaque vermelho, que a diferencia. Os veículos com potência de até 50 cilindradas são isentos. Inciso 6º, os veículos novos de fabricação nacional nacionalizados, de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física visual, são os famosos PCD, os carros PCD, com deficiência física visual, mental, severa ou profunda, ou autista, adquiridos diretamente ou por intermédio de seu representante legal, desde que atendida às condições previstas na legislação estadual de isenção do ICMS, observado ainda disposto nos parágrafos 7º, 8º, 9º e 10º. Inciso 6º, os veículos de fabricação nacional nacionalizados de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou autista, limitada a isenção a 1 veículo por beneficiário.
Inciso 7º, os veículos do tipo ambulância ou de uso no combate a incêndio, desde que sejam destinados a serviço de utilidade pública e que não haja cobrança por esse serviço. Inciso 8º, as embarcações destinadas à pesca, utilizadas por pescadores artesanais e pela indústria da pesca. Inciso 9º, os veículos automotores com mais de 15 anos de uso, contados a partir do ano de sua fabricação. Os veículos rodoviários empregados exclusivamente no transporte escolar, com capacidade para até 16 passageiros, de propriedade do motorista profissional autônomo ou cooperativo, devidamente habilitado para dirigir esse tipo de veículo, limitado a um veículo por beneficiário, desde que seja portador de concessão ou permissão de órgão municipal competente e comprovadamente registrada na categoria aluguel. Inciso 11, motocicletas ou motonetas nacionais com até 200 cilindradas destinadas ao uso exclusivo do adquirente em atividade agrícola ou pesqueira artesanal, limitando-se à propriedade de um veículo por beneficiário. Aquele único veículo, se tiver mais de um, aí já paga. Tá certo? Inciso 12, a isenção vai ser referente a um veículo só. Inciso 12. Os triciclos de propriedade de pessoas com deficiência física, visual, mental, severa ou profundo, ou autista, adquiridos diretamente ou por intermédio de seu representante legal, limitada a isenção a um veículo por beneficiário. Ok? Então, essas alíquotas também variam de estado para estado. No Acre é 2%, Alagoas 2,75%, Amazonas 3%, Amapá 3%, Bahia 2,5%, Ceará 2,5%, Distrito Federal 3%, Espírito Santo 2%, Goiás 2,5%, Maranhão 2,5%, Minas Gerais 4%, Mato Grosso 2%, Mato Grosso do Sul 3,5%, Pará 2,5%, Paraíba 2,5%, Paraná 3,5%, Pernambuco 3%, Piauí 2,5%, Rio de Janeiro 4%, Rio Grande do Norte 3%, Rio Grande do Sul 3%, Rondônia 2%, Roraima 3%, Santa Catarina 2%, Sergipe 2,5%, São Paulo 4%, Tocantins 2,5%. Tá certo? Agora, o imposto predial e territorial urbano de responsabilidade dos municípios. Agora os impostos municipais. Vou ver aqui o tempo. Vamos lá. Então, imposto de competência municipal, é legal a progressividade do imposto quanto ao valor do imóvel e da diferenciação de alíquotas de acordo com a localização e uso do imóvel. Então vai variar conforme a localização do seu imóvel. Se for um local mais valorizado, vai ser mais caro, consequentemente, tá certo? Imóvel maior vai pagar mais, tá certo? No Código Tributário Nacional, no artigo 34, está lá: contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Então, você pode estabelecer no contrato do seu imóvel que quem locar o seu imóvel vai ficar com a responsabilidade de pagar o IPTU. Então, isso é estabelecido em contrato. Se não estiver estabelecido, é de responsabilidade do dono do imóvel, tá certo? Então, o artigo 156, fala do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis por ato oneroso, do ITBI. Além do ITCMD, você tem o ITBI municipal, Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis por Ato Oneroso. Compete aos municípios instituir imposto sobre transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Certo? Então, a transmissão de imóveis intervivos a qualquer título por ato de pagamento oneroso, você gera um pagamento, tá certo? De bens imóveis por natureza ou acessão física, certo? Então, de certo modo, é um bem imóvel por sua natureza, é um bem imóvel ou se transformou num bem imóvel, tá certo? Parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade predominante, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Compete ao município, ao município da situação do bem, onde está localizado o bem, certo? Agora, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Não é todo serviço que pode ser tributado pelo ISS. Tem uma lista de serviços. O município tem que ter uma lista dos serviços, certo? Por exemplo,
Eu vou trazer aqui uma lista, um exemplo de uma lista aqui de São Bernardo do Campo. Vocês vão verificar aqui, certo? Estão vendo aí, olha. Olha aqui as alíquotas. Eu vou aumentar aqui, vou dar um zoom, certo? Você tem a numeração, o código da atividade, código do serviço, código da tributação do município. Isso é como funciona lá em São Bernardo do Campo. Na lista de sistema tem um valor fixo. Aí você pega aqui, serviço de análise e desenvolvimento de sistema, aí tem uma alíquota de 2%. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, 2%. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis, 2%. Programador tem uma alíquota própria, né? Fixa. Geralmente acontece com atividades que você não tem como orçar isso, né? É muito subjetivo, né? Depende da complexidade da atividade. Veja a lista, o tamanho da lista das atividades. E essa lista ela vai mudando a cada ano, porque novos serviços vão aparecendo, outros serviços vão desaparecendo, vai havendo uma certa mutação. Veja o tamanho da lista aqui em São Bernardo do Campo. Então, Sumé tem sua lista também. Serra Branca deve ter sua lista, Monteiro deve ter sua lista, Caraúbas, Congo, então as cidades do Cariri também tem essa lista certamente, tá certo? Tá ok? Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, então não sofrem incidência os serviços previstos na competência do ICMS, para não existir bitributação. Então, lá também é prestação de serviço no ICMS, aí teria o ISS também. Aí fica bitributado, não pode, é ilegal. Aqueles que não estiverem definidos em lei complementar. Não está definido na lista, nem na lei complementar, não tem que pagar. Certo? Lembre-se do princípio da legalidade. Aí é o princípio da legalidade. Lista de serviços passíveis ao ISS na lei complementar número 116 de 2003. Então, uma lista geral. Né? O imposto sobre serviço está no artigo 1º da Lei Complementar número 116. O imposto sobre serviço de qualquer natureza de competência dos municípios do Distrito Federal tem como fato gerador a prestação de serviços constantes em lista, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Está lá no artigo 8º, as alíquotas máximas do imposto sobre serviço de qualquer natureza são as seguintes. Demais serviços, 5%. 5% a alíquota máxima. Tá certo? Então, os municípios devem ter suas tabelas onde se descrevem os códigos por atividade, suas alíquotas ou valores fixos. Então, gente, a gente finaliza por aqui. Semana que vem vamos falar sobre repartição das receitas tributárias, ok? Então, pessoal, como eu falei no início da nossa aula, estamos finalizando o nosso curso. Temos mais 2 aulas em 2 semanas. Então, vou projetar novamente aqui o nosso calendário para vocês verem. Nosso calendário aqui indica que dia 26 de maio, aqui em verdinho, em maio, certo? Você tem o último dia de aula. Só que aqui o 26 é na quarta-feira, tá certo? Então, nós vamos finalizar aqui no dia 20. E dia 20 vamos lançar à noite. A nossa última atividade estará liberada para ser realizada no dia 21 e 22, 2 dias de prazo para vocês realizarem. No dia 21, nós lançamos as reposições da primeira atividade e da segunda. Então, você terá dia 22 e dia 23 para realizar. Dia 24, teremos as notas. Então, dia 25 ou dia 26 será a nossa final e aí terminamos efetivamente a nossa disciplina. Temos até o dia 2, certo? Dia 2 de junho para encerramento, veja aqui na tabela, na legendinha aqui, ó, em amarelo, 2 de junho, encerramento dos registros do controle acadêmico. Então, 2 de junho, nós temos que inserir, aqui é o prazo máximo, no controle acadêmico as nossas atividades, as notas também atribuídas aos alunos, tá ok? E todos os exames. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, compreendido a aula de hoje. Agradeço a assistência de todos vocês. Espero que vocês assistam e reassistam essa aula, aproveitem. Tenho percebido que vocês têm demorado a assistir às aulas, eu tenho acompanhado lá nos índices do YouTube, então façam isso, assistam às aulas, certo? Não é porque é assíncrono que eu vou fazer de qualquer forma, certo? É importante usar essa tecnologia de forma adequada, certo? Para a nossa aprendizagem. Tá ok? Vou deixar também a nossa tabelinha de produtos, de imposto sobre produtos industrializados, para vocês verem também aí no Moodle. Então, gente, essa foi a aula de hoje.
estamos à disposição. Qualquer dúvida, coloca no chat do YouTube ou lá no Moodle, tá certo? Um abraço, boa semana para vocês.